Boa tarde, amigos internautas, boa tarde, Picuí, boa tarde, Seridó, boa tarde, Curimataú, boa tarde, Paraíba, boa tarde, Nordeste, boa tarde, Brasil. Estou recebendo aqui hoje no programa Frente a Frente, estamos fazendo hoje a nossa live gravada, depois colocaremos no ar. Estou recebendo aqui o nosso amigo Manuca Farias. Ele é professor da Universidade Gama Filho, do Rio de Janeiro, está nos fazendo uma visita, que a gente está visitando Picuí. A gente aproveitou para convidá-lo para que o mesmo pudesse falar um pouquinho sobre sua história, sobre Picuí. Manuca Farias, é um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Boa tarde. Boa tarde, Geraldo. O prazer é meu de rever Picuí e reencontrar você. Já acompanho você no Facebook, principalmente sábado e domingo, onde você tem um programa excepcional sobre nossa região e sobre Picuí. Bom, Manuca Farias, dá para o senhor se identificar, dizer para o povo quem é Manuca Farias? Olha, Geraldo, eu saí da Picuí com 13 anos de idade, de Pau de Arara, tá entendendo? Fui para o Rio de Janeiro, onde fiz minha vida profissional, intelectual, mas nunca me desliguei de Picuí. Eu sou filho de Manuel Lourenço de Farias, ele era sogro de Raimundo Salles de Melo, avô do Alberto Jorge, e a família Farias. E sempre vim a Picuí, nunca me desliguei da minha cidade, a quem eu não esqueço. Você pode ser o cara mais importante do mundo, mas sua cidade você não esquece, sua região. Então eu aproveitei que vim operar cataratas em João Pessoa com o doutor Tarcísio José Dias, e para dar um pulinho em Picuí, rever os amigos, principalmente a família do Marconde, do Marcos, a dona Lourdes Farias. Estou na casa dela, então estou aproveitando para rever você também. Já nos falamos no Facebook, né? E hoje eu estou matando a saudade da terra para rever vocês. Manuel Lourenço de Farias, por sinal, tem uma rua aqui no bairro Monte Santo que leva o nome do seu pai, né? Que leva o nome do seu pai. Que foi idealizado pelo Azenado Macedo e o vereador Ricardo Dantas, filho do Leonardo, com quem eu estive agora na loteria. E essa rua foi tão importante, era a rua toda esburacada, a rua não tinha nada. Depois que levou o nome do meu pai, a rua começou a crescer e está uma beleza, né? Uma rua muito bonita. Hoje o senhor já está aposentado, né? Já estou aposentado, mas tem meus negócios. Como professor universitário? Já estou aposentado. Apenas você tem que continuar trabalhando. Depois de aposentado, já viu, né? Eu era empresário e professor. Agora faço as duas coisas. De manhã eu trabalho, de tarde eu tomo conta da casa. O senhor também é professor de jornalismo, né? Jornalismo, relações públicas e marketing. Como é que o senhor vê o jornalismo hoje no nosso país? Olha, Geraldo, eu vejo com muito entusiasmo. A imprensa livre é uma conquista extraordinária. Eu passei por toda a revolução, tá entendendo? Onde você não podia criticar, não podia fazer nada, que era punido. Então hoje nós temos uma imprensa livre. A imprensa é a coisa mais importante. E eu sempre fui apaixonado por jornalismo, por publicidade, essas aventuras. E tornou-se hoje a internet maravilhosa, que é essa conquista extraordinária da humanidade. Então o senhor vê hoje de acordo com os princípios constitucionais democráticos, o senhor vê como uma maravilha, né? A gente ter esse direito à livre expressão. O senhor passou por um tempo de uma ditadura no nosso país. Como é que o senhor viu aquele regime que dominou o país durante 20 anos? Uma das maiores estupidez que nosso país já passou. A turma brinca, porque antigamente era bom. Bom é hoje que nós temos a imprensa que toma conta de tudo que acontece, até o sujeito que é atropelado. Isso é importante. Você não consegue viver sem imprensa livre. A imprensa é uma das maiores conquistas da humanidade. O senhor não vê a ditadura militar como uma forma de reduzir o problema da violência no país, da corrupção? O senhor vê, como é que o senhor vê isso? Eu vejo que não tem jeito. Esse negócio de
o sujeito sabe das coisas e não divulga. Na Revolução, Geraldo, matava seu inimigo como quem mata um animal, tá entendendo? Eu que passei por isso, eu tive diversos amigos que morreram. Eu era da União Nacional dos Estudantes, entende? Cara que era contra, não tinha vez. Então é melhor você ter um inimigo e conversar com ele do que você ter um inimigo que manda te matar. Então o mundo de hoje é um mundo extraordinário. E o Brasil de hoje, Geraldo, com toda a crise, é outro país. Ou você acredita nesse país ou não acredita. Eu acho que o Brasil está em franca recuperação, com todas as dificuldades, mas nós vamos vencer essas batalhas. A gente vê que hoje a gente tem vários candidatos a presidente da República, a governadores, ao parlamento, né, a Câmara Federal, senadores, as assembleias, né? E a gente vê que existe uma parcela da sociedade que aposta numa possível volta do regime militar como solução para o país. Não é à toa que, dentre esses candidatos, tem o Jair Bolsonaro, que traz essas ideias de resolver o problema do país com um regime militar. Ou seja, segundo ele diz nas suas propostas de governo, de que todo o seu governo será formado por militares. Como é que o senhor vê isso? Geraldo, não resolve o problema. Nós já tivemos essa experiência de 20 anos, né? Passei tudo isso. Eu era jornalista do Correio da Manhã, que era o maior jornal do Rio de Janeiro. Esse jornal, porque foi contra a Revolução, foi fechado, um patrimônio extraordinário do Brasil. Então não resolve, a força não resolve, Geraldo. O que resolve é o diálogo, a conversa, o entendimento. Mesmo que você discorde de mim, mas nós temos que conversar. E mais investimento no social, né? E mais investimento na educação, no social, tá entendendo? Que é fundamental. A saúde, é fundamental você cuidar dessas coisas, 3 coisas. Saúde, educação. Tá entendendo? Então, o cara que chegar aqui dizendo que vai resolver na pancada, não vai resolver, Geraldo. Já resolve-se as coisas dialogando e estudando. Você sem trabalhar e estudar, não vai para frente. Então, um país como o Brasil, que tem tudo para crescer, para se recuperar, não adianta vir chegar aqui e dizer que vai resolver o problema na pancada com o militar. Militar não resolve as coisas, porque nem os militares querem, mas eles estão cansados de tudo isso, entende? Então nós temos que ter candidatos que preguem as coisas livre. Vamos cuidar da saúde, da educação, da segurança, é fundamental. Então não vai se resolver o problema do Brasil com mais uma revolução. Dentre esses candidatos postulantes à presidência da República, parece que são mais de 10 aí que estão postulando, o senhor vê a esperança do Brasil em alguns deles? Ou como é que o senhor vê essa questão? Ou não está muito ligado nessa área? Eu não estou muito ligado em política, mas nós somos um animal político. Eu vejo que tem bons candidatos. Está dizendo, não tem ninguém. Tem bons candidatos. Por exemplo, você tem a experiência do Geraldo Alckmin, que governa o maior estado do Brasil. O São Paulo tem crise, mas não é igual. Já 4 vezes, né? Pois é, mas ele tem mostrado que é. Então, eu não posso indicar um candidato, porque isso não está na minha alcunha. Mas eu vejo que você tem que ter uma pessoa experiente para tirar o Brasil desses problemas. Agora, querer resolver o negócio com os militares não resolvem. Já tentaram e não conseguiram. Professor Manuca Farias, eu vejo também, de acordo com o que a gente vai tomando conhecimento, a gente sabe que o nosso Código Penal brasileiro, ele é um código que foi criado em 1940. Quer dizer, nós temos aí 74 anos, 78 anos, não é isso? É de um código que deixa muita brecha para a bandidagem, né? Para que o sujeito possa cometer um crime e, de repente, possa responder em liberdade e esteja na rua. E eu vejo também, diante de tudo isso, que a classe política, nós tivemos aí a Constituição, que foi promulgada em 88, quer dizer, se criou uma nova Constituição, e a gente vê que ninguém
ninguém lança nenhum projeto, como senador, como deputado, para reformar esse Código Penal brasileiro. O que é que o senhor acha disso? Por que a classe política não tem essa preocupação em reformar o Código Penal brasileiro que está caduco? E isso deixando mais brechas para que a violência aumente cada vez mais em nosso país. Geraldo, os políticos só se preocupam com eles. Está entendendo? As coisas mais importantes da população, da sociedade, ninguém se interessa. Eles vão para lá defender os interesses dele. Você vê esse problema que o Brasil está passando, o que é que nós estamos descobrindo? Que a classe política, não vou condenar a classe política, mas eles cuidam deles primeiro. E o povo vem depois. Então é muito difícil. Já era para ter sido reformado esse código, que está ultrapassado. A sociedade de hoje é outra sociedade. Os bandidos, você viu um assalto que fizeram ontem, igual ao que fizeram no Banco Central em Fortaleza, eles fizeram uma loucura, está entendendo? Até agora não descobriram quem é. Por quê? Porque não tem, eles sabem que não vão ser punidos, está entendendo? É muito difícil. Esse código já era para ter sido superado, ultrapassado, já está ultrapassado e era para ter sido renovado imediatamente. A Câmara se reunir e resolver isso em 30 dias. O senhor acha que eles não se preocupam com isso? Por quê? Porque eles serão prejudicados nessa reforma? Sim, os interesses deles serão prejudicados. Então, eles estão preocupados com eles, infelizmente. Com relação a essa nova conjuntura política que vai ser iniciada a partir de 2019, no âmbito nacional, estadual, no âmbito nacional e estadual, quer dizer, nas assembleias, na Câmara Federal, no Senado Federal, no Executivo Estadual e no Executivo Federal. O senhor acha que a partir de 2019 o Brasil poderá entrar num ciclo de uma mudança para melhor? Ou o senhor acha que o povo ainda não está preparado para votar e escolher os melhores candidatos nessas eleições? Olha, Geraldo, eu acredito que o Brasil vai melhorar. Não acredite nesses derrotistas que dizem que o povo não sabe votar e que isso não tem jeito. O Brasil é tão grande, Geraldo, está entendendo? Que ele vai superar todo. Eu já passei as maiores crises desse país, está entendendo? E tem sempre esse derrotista que diz, não, porque o povo não sabe votar. O povo está procurando, está entendendo, um caminho. E o caminho é o voto. Sem o voto não tem caminho. Com relação à Operação Lava Jato, que já vai devolvendo aos cofres públicos quase 2 bilhões de reais. O senhor acha que foi um bem para a nossa nação ou alguém está sendo julgado, condenado injustamente? Não, eu acho que foi muito bom essa Lava Jato, porque se descobriu muitos problemas no Brasil. Os políticos faziam das estatais, das empresas, um cabide de emprego, na verdade, e de roubo, essas coisas. Eu acho que o Lava Jato tem problemas, né? Não vamos dizer que é perfeita, ela tem problema, mas as virtudes da Lava Jato superam os problemas. O senhor acha que, na sua opinião, ela trouxe um grande bem para o país? Eu acho que sim. O que o senhor acha sobre essa condenação do ex-presidente Lula, do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, a condenação do ex-presidente Lula? O senhor acha que... O que o senhor tem a dizer a respeito disso? O que o senhor acha? Como o senhor viu o governo Lula e o governo Dilma, na sua opinião, para o Brasil? O que eles trouxeram de bom para o país e o que eles trouxeram de mal para o nosso país, na sua opinião? Olha, Geraldo, eu não sou político e eu não me envolvo com política, mas eu acompanhei o governo do Lula. O primeiro governo foi muito bom, tá entendendo? O segundo teve problema. A Dilma teve problemas muito sérios, porque ela prometeu muita coisa e não fez, né? E outra coisa, não se entrosou com o Congresso,
que aconteceu? O senhor acha que foi um prejuízo para ela não ter... Foi um prejuízo para ela muito não ter essa sintonia? Sim, eu acho que ela perdeu o governo por isso, porque ela era uma boa candidata. Está entendendo? E ela não foi ao Congresso. E você, como político, Geraldo, você sabe que se o prefeito aqui não se alinhar com a Câmara, as coisas não funcionam. Encontrará problemas, né? Não é verdade? Então, o que aconteceu com a presidente Dilma? Ela enfrentou o Senado, enfrentou os deputados. Os deputados têm que conversar com eles, não é? Eles são eleitos para isso, para fazer as leis, está entendendo? E você não se alinhar com eles, está roubado. Paga um preço alto. Muito alto, como ela pagou, né? Quanto ao governo, ao Lula de estar preso, isso aí é muito complicado, sabe? Um tem uma opinião, outro tem outra, não é verdade? E eu não fui tão próximo, nem do PT, nem de outros partidos. Eu não posso dar uma opinião, formar dizer, Geraldo, tá bom, foi. Não, eu não chego a esse exagero. É muito radical eu chegar a dizer que um ex-presidente está preso. É um absurdo. Isso é uma coisa que realmente poderia ter se resolvido, não sei como, mas é muito complicado. Eu falar sobre esse problema do Lula é complicado, viu? E sobre o governo Temer, como é que o senhor vê? Está sendo melhor? Ele conseguiu estabilizar o país? Porque a gente sabe que a gente ainda vive aí uma grande recessão, a gente vive um índice de desemprego um dos mais altos do momento, quase 15 milhões de desempregados, 65 milhões de brasileiros endividados. Como é que o senhor vê isso? Olha, ele pegou um pepino muito grande, né? Então, o que acontece? Mas ele fez algumas coisas importantes, o Geraldo. A lei trabalhista, a terceirização, fez algumas coisas, mas acontece ao mesmo tempo, ele foi atingido pela Lava Jato. Aquela denúncia da JBS, né? Aquele grupo de carne, pegou ele da contramão. E ele foi envolvido e tá um rolo enorme, porque ele está com uma baixa popularidade, não é verdade? E não sei como é que vai terminar. O senhor, como é que o senhor vê? O senhor aí durante todo esse tempo já viveu um regime militar? Eu era muito jovem na época, quando o regime militar nasceu em 1964, eu nasci exatamente no regime militar, que foi em 1964. Eu comecei a entender de política, comecei a ouvir falar das coisas. Eu já tinha aproximadamente 10, 12 anos, quer dizer, já era em 1976, já estava vivendo já os últimos momentos da ditadura militar, mas ainda me lembro quando criança, que existia, eu ouvia muito falar de brasileiros que foram exilados, presos políticos, desaparecidos, que até hoje ninguém sabe onde esse pessoal foi parar, só porque esse pessoal não compartilhava com o regime. E a lei era essa, quem não compartilhasse seria retaliado, executado, recebia retaliações. Quem conseguiu exílio foi para lá, né? Foi para a Inglaterra, foi lá para a Alemanha, não é isso? Para o Chile. França. E aí os outros que ficaram aqui batendo de frente, muitos morreram. Agora eu pergunto ao senhor, o senhor já tinha visto na sua história de vida como professor de jornalismo, como professor universitário, um presidente da República chegar a um índice de popularidade mais baixo da história, acredito que desses últimos 50 anos? Você já tinha visto isso? Não, o Sarney se aproximou, mas igual o Temer não. Mas, Geraldo, ele foi atingido justamente por isso. Primeiro, que ajudou no impeachment da Dilma, não é verdade? Isso. Ele, como vice-presidente, já se incompatibilizou. E eu nunca vi uma crise igual a essa. Na minha existência, o Brasil já passei por grandes problemas. Eu saí daqui com 13 anos por causa de uma seca, Geraldo. Uma seca igual a que se passou agora. E eu nunca vi uma crise no Brasil igual a essa que nós estamos vivendo. Está entendendo? Então, o senhor acha que é a maior crise? E também outra crise que a gente enfrenta é a crise hídrica. Por exemplo, no nosso semiárido aqui,
nós temos uma seca aí que já chega aos seus 7 anos, né? Isso é uma loucura. Isso é uma loucura, porque a gente sabe que em anos anteriores aí, eu acredito que de 40 para cá, de 1940 para cá, eu me lembro que o último inverno que a gente curtiu, que a gente teve fartura, muita água, foi em 1974, eu tinha 10 anos de idade. E choveu bastante. E choveu bastante, né? Mas de lá para cá eu não conheço, eu moro aqui nesse semiárido desde criança, e eu nunca vi um ano melhor do que 1974 com relação ao inverno. E hoje a gente vê 7 anos aí já de seca. Segundo os meteorologistas, os climatologistas, aí a gente pode ter mais um ano de seca em 1919 e que, segundo eles, poderá melhorar só a partir de 2024. Eu acredito que, se essa transposição não for acelerada e resolver o problema hídrico do Nordeste, poderemos sim virar uma região deserta. Deserta. Geraldo, nós que somos nordestinos, eu que vejo, escuto você, como você no programa, a gente fica emocionado com esse problema quando fala da chuva, da seca. Como é que vocês sobrevivem? A gente que tem tanta água no Rio de Janeiro, em São Paulo. São Paulo está sofrendo alguns problemas, mas o Rio não tem problema de água. Como é que que o Nordeste suporta, esse povo resiste a essa seca terrível, não é verdade? Eu que saí daqui há mais de 60 anos, você imagina, volto aqui a cidade com o mesmo problema de seca. É uma coisa incrível. Como é que o nordestino resiste? É um herói, é um heroísmo. Realmente faz muito tempo que o senhor saiu daqui de Picuí, quer dizer, há 67 anos atrás. Você imagina, Imagino, né? É verdade. E volto aqui e está um problema desse. Quer dizer, é incrível. Mas a turma resistindo, o nordestino não desiste. Você não vê reclamação, eu não vi ninguém reclamando, tá entendendo? É uma coisa impressionante como é que nosso povo sobrevive a uma crise dessa. Professor Manuca Farias, com relação a essa... A gente sabe que o governo Temer, ele tentou fazer a reforma da Previdência e não conseguiu. A Câmara, o Senado Federal, que poderia realmente ter feito essa reforma, mas eles não fizeram porque é uma reforma que contrariava muitos benefícios da população, né? Mas, segundo o governo, essa reforma só iria funcionar daqui a 20 anos. Mas foi uma reforma polêmica e o Congresso não teve coragem de enfrentá-la, devido ser também um momento muito próximo a uma eleição. Isso poderia trazer graves consequências para os políticos, para os deputados e para os senadores. Mas o senhor acha que essa reforma ela pode gerar um benefício para a população, ou realmente, como dizem os adversários, os que são contra a reforma, essa reforma poderá prejudicar os trabalhadores brasileiros? E o senhor acha que o próximo governo vai mexer nessa questão, ou o próprio Temer poderá, após as eleições, querer fazer uma mudança que não dará tempo? Como é que o senhor vê tudo isso? Eu vejo o seguinte, Geraldo. Eu acredito que vai ter que ser feito, o próximo governo tem que fazer. O Temer não tem mais chance. Está entendendo? Os políticos não fizeram essa reforma porque a sociedade também é contra. Porque foi mal explicado. Eles não souberam explicar ao povo que nós estamos ficando velhos, está entendendo? E a juventude não vai ter condições, se não fizer isso, se não aumentar a idade, tá tendo para aposentadoria, a juventude não tem condições de pagar nessa conta. Essa conta é muito alta, porque no Brasil começou um envelhecimento enorme da população. Então, essa reforma, na sua opinião,
mesmo que seja polêmica, ela tem que ser feita. Tem que ser feita, Geraldo. Imediato. Imediato. Se o presidente que entrar não assumir a responsabilidade de resolver esse problema, a conta da Previdência é astronômica. Por quê? Porque o povo está envelhecendo, viu, Geraldo? E essa conta é mensal. Professor, me responda uma pergunta. E por que o governo não cobra das multinacionais, das grandes empresas, as dívidas que elas devem à Previdência e que muitas e muitas vezes foram anistiadas e a conta só termina nas costas do pobre? Porque o governo é lento, o governo tem instrumento e não usa, na verdade. A maioria também das empresas já faliram, de propósito, tá entendendo? Tem condições de modificar as coisas, enrolar, ganhar tempo, tá entendendo? Recorre, não muda de endereço, um monte de coisa. Porque outra coisa, se eles vendessem os imóveis da Previdência, Geraldo, eles pagavam essa conta sem problema, mas não fazem. A Previdência tem imóveis fechados aí, valorizadíssimos no Rio, São Paulo, Minas Gerais, prédios enormes, que tem um valor enorme. Eles não vendem também, tem essa saída. Mas também eles são lentos demais e não cobram. Quando cobram, botam uma lei para parcelar a dívida, né? Daqui a pouco a Câmara se reúne e modifica e fica nisso. É verdade. Agora, o senhor mora no Rio de Janeiro, onde a gente viu Rio de Janeiro sendo manchete aí em todos os jornais televisivos, né? O grande escândalo do governo do Sérgio Cabral, escândalo que envolveu até pessoas ligadas ao judiciário. Isso entristeceu o país, decepcionou o povo do Rio. O senhor acha que nessa eleição poderá surgir uma esperança para o Rio de Janeiro? Porque a gente sabe que, literalmente, o Rio está quebrado. Ô Geraldo, isso foi uma tragédia. Esse governo, o Sérgio Cabral fez um bom governo no início. O Rio cresceu muito com o prefeito Eduardo Paes, que fez as Olimpíadas, né? A parte de transporte foi um sucesso. Agora, o Sérgio Cabral é uma coisa que nós todos ficamos admirados, porque ele foi um bom senador, foi um bom deputado, foi um bom governador, e ninguém esperava que ele fizesse uma coisa. Assaltou todas as instituições financeiras do Rio, né? E deixou a cidade em maus lençóis. Outra coisa, ele tinha o royalty, ele pegou uma fase que tinha royalty da Petrobras, né? E deixou a cidade realmente, cada dia aparece um escândalo. E o problema da violência, tá entendendo, que é um problema seríssimo. Por quê? Porque a televisão, quando você abre a programação, já começa dando tiro, mas aquilo não é a cidade onde eu moro. Copacabana, Ipanema, Leblon, a Zona Sul, tem Tijuca, aquilo é na favela, aquilo são os criminosos, tá entendendo, trocando tiro com a polícia. A polícia desarmada, como está, o que é que acontece? Esse escândalo do Rio de Janeiro aparece e a cidade é muito famosa. Então, quando você é famoso, Geraldo, você paga também o preço, tá entendendo? Então, há muita má informação sobre essa questão do Rio. Quanto à questão de roubo, essas coisas, é verdade, foram saqueados. Tem muito problema que está aparecendo e eles estão apurando, viu? Muito bem. Manuca Farias, professor Manuca Farias, eu quero agradecer a sua participação aqui neste programa. Essa live que a gente está fazendo, gravada, a gente vai colocá-la no nosso canal no YouTube, para que as pessoas, os picuienses, os paraibanos, os brasileiros, pessoas de todo mundo possam conhecer a figura fantástica do professor Manuca Farias, um picuiense de coração que saiu aos 13 anos de Pau de Arara e migrou para o Rio de Janeiro. E hoje, não esquecendo suas origens, sempre vem a Picuí, sempre acompanha as notícias de Picuí. Quero lhe agradecer também por ser meu
meu admirador, Ouvinte, por me acompanhar. Acompanho você. Internauta Todo que me sábado e domingo acompanha. eu estou lá no Rio de Janeiro e a Maria Helena está dizendo, ó, o Geraldo. Aí você fez um pronunciamento sobre mim, que eu estava assistindo o programa, ela disse, mas você está famoso? Eu digo, não, famoso é o Geraldo. Mas, Geraldo, deixa eu lhe dizer uma coisa que faltou. Aí o professor Manuca hoje é aposentado, quer dizer, não trabalha mais, né? Não, eu trabalho de manhã, eu dou meus contatos, eu tenho os contatos. Os contatos, de né? negócios. Só de negócios, mas coisas que não lhe trazem preocupação, né? Não. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Quantas vezes por ano o senhor vem a Picuí? Quantas vezes? Olha, eu antes da minha mãe morrer, eu vinha todo mês Todo mês. ver minha mãe. Ela era uma camponesa, Zé Ninguém, mas minha mãe. Então eu vinha, a turma dizia, mas o que você veio fazer? Eu digo, vim ver Dona Mariana. Dona Mariana. Campos de Farias de Souza. Ela morreu em qual ano? No 96. Há exatamente 22 anos atrás. Então, Geraldo, eu quero agradecer a você. Pode ficar à vontade. E lhe dizer uma coisa, eu sou aluno do Dr. Felipe Tiago Gomes. Trabalhei com ele, eu era Relações Públicas, fotógrafo da Senec, no Rio de Janeiro. E ele me ensinou uma coisa, a amar Picuí. Porque ele dizia, olha, primeiro, a folga que eu tenho, em vez de eu ir a Paris e ele podia ir, ele vinha a Picuí. Não tinha nem Trocava estrada. Paris por Picuí. E não tinha estrada, Geraldo. A gente chegava, antes de Base de Santa Rosa, Estrada de barro. Estrada de barro. Felipe, ele ajudou a fazer esse asfalto da cidade, da estrada. E quer dizer o seguinte, eu nunca me desligo da minha terra, da minha gente, tá entendendo? Sempre que eu posso, eu venho aqui. E dizer que você não estudar e não trabalhar, você não sai desse atoleiro. O Brasil tem jeito, Geraldo. Não acredite nesses derrotistas que dizem que o Brasil está afundado. Não está nada. O Brasil vai sair dessa, se Deus quiser. O conselho que o senhor deixa para os jovens que pensam e têm uma visão de um futuro promissor? É estudar. Eu saí daqui porque eu tinha um problema. Eu vi o colégio Professor Lordão, né, a escola. Eu tinha frustração por não estudar lá, tá entendendo? E depois eu cheguei no Rio e um amigo disse assim, olha, você só tem um futuro, estuda. E eu fui estudar. É fundamental você fazer isso. Então, professor, muito obrigado. Sempre que for necessário, a gente o convida novamente para que o senhor esteja aqui, para a gente debater, para a gente dialogar e ganhar também muitas experiências. Claro que eu fiquei muito feliz com essa sua participação aqui, porque a gente sabe, a gente não sabe de nada, né? A gente aprende a cada dia, né? E a gente só aprende com quem sabe. E é fundamental a gente transmitir às pessoas aquilo que a gente sabe. Ampliar o conhecimento é uma obrigação de todo e qualquer ser humano. Ninguém é mais do que ninguém. Ninguém é superior a ninguém. Estamos na vida aprendendo. E a gente só aprende com quem sabe. Geraldo, e você presta um serviço inestimável, está entendendo? A população da nossa cidade. E eu estou muito orgulhoso de conhecer você e saber que você continua aqui pregando dia a dia, lutando. Isso é fundamental, porque se nós não acreditarmos na nossa cidade, na nossa região, no nosso país, nós não acreditamos em nós mesmos. É verdade. Muito obrigado e que Deus lhe abençoe juntamente com a sua família e que sempre que puder, vou voltar. Volta a Picuí. Um abraço. Muito obrigado. Boa tarde a todos. E assim a gente está terminando o nosso programa Frente a Frente. Hoje eu entrevistei o nosso amigo Manuca Farias, picuiense de coração, professor de jornalismo e professor da Universidade Gama do Rio de Janeiro. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.